Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém, irmãos? É bom estarmos aqui na presença do Senhor. E realmente não existe coisa mais deleitosa, mais prazerosa do que ouvirmos a palavra do Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé, eu os convido em reverência à palavra que há de ser lida. E o tema que nós queremos trazer nessa noite, no temor do Espírito Santo, na presença do Senhor, é nosso pastor. E é um texto que eu não vou aqui tentar fazer tipo assim, uma proposta, mas eu acredito que seja o texto, um dos 10 textos mais conhecidos de toda a Escritura, Salmo 23. E com certeza, não é? Das crianças ao mais experiente aqui, Salmo 23. É um salmo predileto, conhecido, lido, estudado. E vamos aprender um pouco mais, com certeza, pela graça e pela misericórdia do Senhor nessa noite. Todos que encontraram, digam amém. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração? Santo e eterno Deus, tendo lido a tua palavra, Senhor, e anteriormente cantado acerca da tua palavra, enquanto nós a abrimos, Senhor, que também o nosso coração seja aberto, meu Pai, para as verdades grandiosas da tua palavra, porque quantos estão, Senhor, por aí, difamando, ensinando engano, meu Pai, mas aqui, neste santo lugar, nesta casa de oração, porque é assim que é chamada a tua casa, meu Pai. Pregamos a Cristo crucificado, aleluia. E Ele é o nosso pastor, Senhor. Então, nessa noite, meu Deus, como eu dizia, das crianças ao cristão mais vivido aqui, mais calejado, todos conhecem a letra, todos conhecem de cor, meu Pai, cada versículo, mas o que nós queremos agora, mais do que nunca, é aprendermos um pouco mais, Senhor, nessa noite, sobre este pastor tão maravilhoso. Toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Alguns podem pensar que, por ser um texto um tanto e um quanto conhecido, torna-se muito fácil, mas quem prega, quem ensina a palavra sabe, no meu entendimento e na experiência que temos, quanto mais conhecido e quanto mais fácil o texto, mais difícil se torna de pregar. É mais difícil. Já foi pregado, já foi, não digo exaustivamente, mas tem muitos comentários bíblicos que procuram versículo por versículo, palavra por palavra, e todos têm
suas virtudes, com certeza. E se no próximo domingo o pastor pregar esse capítulo, será algo maravilhoso, eu tenho certeza. E se no outro domingo, como um amigo meu, pastor, ele contava de um outro colega pastor, este eu não o conheci, que ele pregou um mês inteiro em Atos 1:8. Mas não de uma maneira sensacionalista, mas de uma maneira bíblica. E o povo já estava incomodado. Porque todo domingo, quando ele chegava, era Atos 1:8. E quando foram questioná-lo, ele disse: vou deixar de pregar quando a igreja começar a praticar aquilo que está na palavra. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não que esta abençoada igreja, que é uma abençoada igreja, por onde eu vou, graças a Deus, eu tenho eu não gosto dessa palavra orgulho, mas a alegria santa de dizer que eu sirvo a Deus num ministério que não é perfeito. Não, perfeito não somos, mas que busca servir a Deus com sinceridade. Pastor, presbíteros, diáconos, todos os oficiais, vocês, meus irmãos, eu quero dizer que eu tenho uma grande alegria em servir a causa de Cristo neste lugar. E quando eu pergunto, nós temos que perguntar: Senhor, qual a mensagem que tu queres que levemos para a tua igreja, para o teu povo? Não é um povo qualquer. Não é uma ocasião qualquer. É o domingo, o dia do Senhor. Salmo 23. E eu disse comigo mesmo: será difícil como homem, mas não há nada impossível para Deus. Eu sei que quantos pastor Leonardo, antes foi um pastor reverendo Antônio Pedro, né? Quantas vezes esse salmo já terá sido pregado aqui? Com certeza sua pessoa, o presbítero, o irmão Pedro aqui, todos já falaram. Mas eu tenho certeza que se 1000 teólogos pregassem somente nesse Salmo 23, jamais iriam esgotá-lo. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela se renova a cada momento. Tendo dito isto, eu quero dizer, irmãos, a vida de um filho do Senhor sempre terá vários episódios, vários capítulos. Não é uma novela, mas sempre teremos episódios e capítulos vivenciados. Terá dia que você vai poder dizer: o dia está tão bom, tão maravilhoso, que o Senhor poderia até voltar hoje, que eu estou preparado. Em contrapartida, haverá momentos, meus irmãos, que você se achará incompetente, infeliz, entristecido, cabisbaixo, e dirá: Senhor, tem misericórdia, não volte agora, porque eu não estou preparado. E tenho muitas pendências, tenho muitas coisas para resolver. Então a nossa vida é assim, meus irmãos, de altos e baixos. Tem dia que você vai estar como Elias, quando derrotou os profetas de Baal. Mas no outro dia, talvez você esteja dentro de uma caverna. Mas a boa nova é: o Senhor Deus de Elias é o nosso pastor. Aleluia. E Ele estará sempre conosco. Eu, a princípio, quero dizer também, meus irmãos, que todo esse texto, não vamos aqui a questão, como eu falei, de exaurir, jamais teria essa pretensão egoísta e cheia de orgulho, dizer: eu sei tudo do Salmo 23. Não, eu leio sempre, estou sempre aprendendo. Porque eu aprendi, como muitos aprenderam, e ainda hoje tem pessoas que questionam. Eu estava me lembrando, sempre gosto de trazer ilustrações e bem próximas do nosso dia. Há um mês e meio atrás, houve aquela tragédia com o avião, não é isso? Que saiu se não me engano, do Rio Grande do Sul, não é isso? Ia para São Paulo. E eu, lá na internet, vendo assim, tem um camarada que a especialidade dele, ele é debater e tentar destruir a fé cristã. E ele disse: onde estava Jesus? Jesus estava com a mão furada porque deixou o avião cair. Ironicamente ele dizendo isso. Ateu. Está lá, fazendo suas ironias, amaldiçoando a fé cristã. Mas nós sabemos, meus irmãos, que não é assim que funciona. Mas, tristemente, tem muitos no meio cristão
e principalmente no meio neopentecostal, que pegam esse texto e diz, ó, está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeiro que não, para começar, que não tem esse i. E quando a pessoa vai até para os idiomas originais, que também não vamos exaurir aqui, essa palavra nada não está ali, mas o sujeito, o objetivo, o objeto, é Deus aqui. O ponto central começa já aqui no versículo 1. O Senhor é meu pastor. Ele, a essência, Deus na nossa vida não nos faltará, meus irmãos. E quando nós lemos todos os outros versículos que nós vamos ver aqui, você vai dizer, puxa vida, Deus é meu pastor, mas tudo isso pode acontecer? Com certeza, irmãos. Eu digo isso porque eu estou com a plena convicção, meus queridos, que estamos já vivendo dias difíceis e mais difíceis hão de vir. Conversava com um cristão também, converso com cristãos e com não cristãos, como todos vocês, mas um irmão dizia, pastor, eu acredito que a cada dia que está se passando, a igreja será mais e mais provada. É verdade. E é por isso que se faz necessário, irmão, um estudo doutrinário profundo. Eu digo profundo, não é no saber meramente das línguas originais. Sempre eu falo isso até no programa de rádio, na web rádio. Aqueles que têm acompanhado, eu agradeço nas segundas-feiras. E muitas vezes as pessoas são versadas em grego. É bom, mas quando tem um espírito, são doutores do hebraico, e tem um na internet que é doutor em teologia, mas é ateu. Ele diz que Moisés foi um mito, quer dizer, a pessoa estuda para se autodestruir. Mas eu creio, meus irmãos, que o Senhor, como está escrito aqui, é meu pastor, nada me falta. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém por isso? Para Deus. Porque este é o Senhor, este é o verdadeiro pastor, e do princípio da criação até o último momento da nossa peleja estará conosco aqui, meus irmãos. E sempre que eu me lembro de peleja, eu lembro do problema que tivemos durante a pandemia. E eu assisti em casa, mas com aquela tristeza, com aquela vontade de estar aqui, não pregando, mas ali como vocês, porque eu gosto, eu amo ouvir a pregação da palavra do Senhor. Mas passamos meses, e o pastor aqui, os oficiais aqui, pregando a palavra do Senhor. E aquilo foi angustiante, foi uma agonia, mas o Senhor é o nosso pastor. E Ele não faltou e não faltará jamais. Amém? Então, primeira lição que eu quero já deixar, meus irmãos. A aplicação pode ser feita ponto a ponto ou somente no final, mas eu quero que você já fique com isso clarificado na sua mente. Aqui no Salmo 23 não há nenhuma proposta de que jamais o crente vai sofrer. Não vai sofrer jamais. Nunca terá um acidente ou um incidente. Nunca será furtado ou roubado. Nunca passará por um transe agudo. Não, não é isso. Mas é que o Senhor estará sempre conosco. Aleluia. Então, a primeira promessa que nós vemos aqui, e a base de todo esse sermão, nada me falta, é a presença de Deus. Isso me faz lembrar quando o fundador do congregacionalismo, que foi criado, não tinha pai, mas teve um padrasto que foi um verdadeiro pai para ele. E ele formou-se, foi médico, bem-sucedido. E uma das coisas que ele não entendia quando era um médico de bordo, estava no navio, uma senhora agonizante. E a medicina daquele tempo, é bom lembrar, não tinha tantos recursos como a medicina de hoje. Mas ele sabia que aquela paciente ia morrer, aquela senhora. Mas eu já li livro aí, quando eu recebi até de um colega, que trazia uma semi-biografia do Dr. Calley, e uma coisa que o assustou e que influenciou para que ele voltasse à fé cristã, foi que ela glorificava a Deus. E ele começou a pensar, como é que eu, médico, bem-sucedido, tenho herança, e ele tinha uma herança sim, veio de família que tinha condições, foi um missionário autônomo aqui no Brasil,
Mas ele não entendia na mentalidade dele como é que aquela mulher morrendo, paupérrima, não tinha nada e glorificava a Deus. E aquilo impactou o coração daquele homem, irmãos. Mas eu posso ter certeza de uma coisa, eu não sei como ela orava, mas eu sei que ela conhecia o Salmo 23. Eu sei mais ainda que ela conhecia o Senhor do Salmo 23. Aleluia. Tem gente que diz, você está doente, repreenda, você não tem fé. Repreenda você. Tais palavras, porque, meus irmãos, o justo viverá pela sua fé, mas o justo padecerá, sim, muitas tribulações, muitas lutas. E é de se ter até cuidado, porque quando você vê pessoas que dizem serem ou professarem a fé cristã, que não tem problema algum, já tem um problema aí. Porque o cristão, meu irmão, ele é afligido, mas ele não fica na aflição, porque com a aflição vem o livramento da parte do Senhor. Por que Davi falava assim? Porque ele tinha tanta empatia. Eu fico pensando, eu posso falar com propriedade, eu sou pastor, então eu procuro levar, nós vamos ver aqui daqui a alguns momentos, vejo que há um levar para as águas, aqui na minha tradução, na King James, me leva para as águas serenas, ou seja, o pastor verdadeiro vai levar as suas ovelhas para águas calmas, não águas tumultuadas, perigosas, onde a ovelha poderá se afogar. Então, assim Deus faz conosco, meus irmãos. Interessante que isso é algo muito comum. Se você já passou por não é pela grande tribulação bíblica, viu? Não é pela grande, mas por uma grande tribulação pessoal, todos que eu tive contato, em algum momento você já passou por uma grande luta, você pode dar testemunho. Pelo menos eu já escutei muito dizer, pastor, eu nunca senti tanto a presença de Deus na minha vida como naquele momento. É verdade. Às vezes você vai para uma sala cirúrgica e o médico não dá certeza à sua família se você vai sair dessa ou não, se você vai sobreviver. Mas como diz a Bíblia, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Senhor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Aí tem gente que acha que nunca vai faltar dinheiro na carteira, nunca vai ficar desempregado, nunca vai ficar careca, né? Eu já estou ficando calvo aqui, já está começando, eu comecei a me aperrear há uns dias em casa, aí minha esposa disse, não, mas não se preocupe, como que diz, tem coisas mais importantes para se preocupar, mas a vaidade a gente não deixa de ter, né, irmão? Eu digo, rapaz, tá estaciando aqui, mas eu digo, sabe uma coisa, com cabelo ou sem cabelo, eu vou morar no céu, eu vou estar ao lado do Senhor. Mas é verdade, irmão, às vezes se preocupa com certas coisas, isso não é preocupação. Traz sim para o homem, como a mulher tem suas vaidades, a mulher tem suas vaidades, mas eu quero dizer, irmãos, independente, essa mensagem sai do coração de um pastor que já viveu altos e baixos, e ainda vive em altos e baixos, pode ter certeza, o Senhor é o teu pastor. Ele estará com você. Eu não poderei estar com você todos os dias, assim como o pastor Leonardo também não poderá estar, mas o Senhor da Bíblia estará com você todos os dias. E olha o paralelismo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é preciso nem ser pentecostal para dizer, como eu vou falar agora, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos. O Senhor está conosco. Ainda que meu pai ou minha mãe me abandonassem, ou venham a me abandonar, o Senhor estará comigo. Quer dizer, tudo pode acontecer, irmãos. E às vezes tudo acontece. E às vezes vem até no atacado, não é? Às vezes é questão financeira, saúde, porque uma puxa o outro. Uma vai puxando a outra, né? As tribulações vêm no atacado, muitas vezes. Mas a presença do Senhor trará alívio. E aqui nós queremos ver, irmãos, e mostrar para vocês
O cuidado de Deus para com suas ovelhas. Versículos 2 e 3. Não esquecendo o versículo 1, por favor. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. É o cuidado de Deus, irmão. Muitos não têm plano de saúde e às vezes precisam ficar na enfermaria. E nós sabemos como é o nosso sistema de saúde, caótico. Mas ali naquela enfermaria, se você tem Deus, você está muito mais bem abastecido do que qualquer, eu não vou fazer propaganda, do que o melhor hospital dessa capital. Pode ter certeza. A essência dessa mensagem é essa, irmãos. Não é da riqueza, não é que Deus vai lhe dar riqueza, não é que você vai ter saúde todos os dias, o dia todo, 365 dias por ano, não é que o seu carro nunca vai quebrar, ou que você não vai ficar sem carro, não é que um filho teu não vai morrer, não é isso, mas é que a presença do Senhor estará sobre ti todos os dias da tua vida. Será que isto não é motivo de alegria, meus irmãos? Eu, quando ensinava, cheguei a ensinar um tempo no Seminário Batista, e o meu colega pastor lá, Batista, ele colega Batista, né, ele dizia: Pastor Antônio, só tem uma coisa que eu tenho certeza, e é isso que eu me apego. Não é dos cursos que eu tenho, não é de nada. É da minha salvação. E é verdade, irmãos. E é verdade. O nosso guarda-roupa, o guarda-roupa das estrelas, e tem canais que passam aí, o guarda-roupa, as mansões, os carrões, tudo isso vai ficar, mas a presença do Senhor estará sempre na vida, agora e no porvir daqueles que o serviram em espírito e em verdade. E o Senhor nos leva, irmãos, para águas serenas. Eu tenho outras traduções lá em casa, mas eu digo, vou levar essa, e é a primeira vez que eu trago. O Senhor nos leva para águas serenas. Então, irmãos, quando as coisas estiverem incertas, quando não houver certeza, ore. Porque muitas vezes eu costumo dizer, tem problemas que acontecem porque tem que acontecer, mas tem problemas que nós criamos porque nós mesmos buscamos e cavamos o buraco para depois cairmos dentro dele. Então vamos ter cuidado. Na incerteza, não procure. Olha, se tem uma oração que o crente nunca vai precisar fazer: Senhor, manda uma tribulação para mim, porque isso já vem, meu irmão. Já está no pacote, pode ter certeza. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor. Aleluia. Então, meus irmãos, vejam que cuidado, o Senhor quer nos levar para águas serenas, para pastos verdejantes, meus irmãos. O que é isso? O Senhor cuida de nós. E eu estou trazendo essa mensagem extremamente necessária, num tempo, irmãos, em que, se você for para a internet, é muita heresia, é muito falso profetismo, muita teologia coach, teologia da prosperidade, e você fica até se sentindo diminuído, dizendo: rapaz, eu vou sair da igreja. Ou senão, por que na minha igreja é diferente? Esse pastor disse que abriu a igreja com 2 meses, está com 5 mil membros. Vá olhar o que é que ele prega. Não quero generalizar, mas vá olhar a doutrina, meu irmão. Se conhece uma igreja, se conhece um povo pela doutrina. A doutrina que é seguida por esse povo e a doutrina que se prega na igreja, meus irmãos. Porque muitos, eu digo aqui sem medo de errar, meus irmãos. E pastor não deve ter medo de dizer a verdade, não. Muita gente de má fé usa o Salmo 23 até para humilhar outros. Olha aqui, ó. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu chego, faço e aconteço na hora que eu quero. Meus irmãos, somente lembrando uma passagem, quando o inimigo foi tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que foi que ele apresentou a Jesus? Os reinos do mundo. Ele diz: eis os reinos do mundo, pertencem a mim. O Deus desse século, que está ali em 2 Coríntios, ele é chamado Deus desse século e ele ofereceu. Alguém disse: é mentira.
Mentira não, meu irmão, porque como é que Jesus, além da sua ausência total de pecado, seria tentado por uma mentira? E ele disse, olha, todo esse reino, tudo isso me pertence e eu dou a quem eu quero. Pastor, você está dizendo que todo rico é do diabo? Não. Mas grande parte das riquezas do mundo estão nas mãos de pessoas ímpias, irmãos. Essa é uma realidade. Quantas vezes escutamos de pessoas aí? Há poucos dias foi preso uma influencer, é cada nome, né? E brasileiro tem uma maneira de botar nome de inglês e tudo, né? Influencer, né? Era influenciada por Satanás. Tem uma pessoa, né, que diz que gosta de bandido. Não sou eu que disse, foi ela que disse. Eu gosto de bandido. Uma fortuna, eu estava dizendo para minha esposa, uma pessoa jovem ainda, como é que alcança a fortuna de quase 2 bilhões assim? Tem ser herança, só pode ser ilícito, irmão. E quem fez isso, irmão? Olha, quer ver uma coisa? Quem serve ao inimigo, as portas do inferno, não é do céu não, sempre serão abertas, das facilidades. Mas você é um homem honesto, você é uma mulher proba, uma mulher digna, honesta, vive para a palavra de Deus. Veja quantas dificuldades acontecem no seu dia a dia, mas não se desanime, porque o Senhor é o teu pastor e Ele está com você. Aleluia. O cuidado de Deus, irmãos, nós podemos ver nos versículos 2 e 3, que já foi lido. E o Senhor é um Deus de justiça, e diz que Ele nos guia, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Não é por causa da tua justiça, porque a Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Então ninguém aqui é justo. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, declarados justos. Tanto é que a Bíblia também diz, não há sequer um que não peque. Nós pecamos, mas somos pecadores, remidos no sangue de Jesus Cristo, por conta do nosso bom pastor. Amém, meus queridos? Versículos 4 e 5, meus amados, porque depois eu vou fazer um resumo disso aqui. Não temerei, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Meus queridos, lembram que eu falei logo no início desta prédica sobre testemunhos de pessoas que no transe agudo do momento de maior aflição ou de grande aflição, porque cada um sabe o patamar, o nível de aflição que pode suportar, de provação. Às vezes seu filho recém-nascido está na incubadora, está ali na UTI neonatal, está ali e é grande a aflição daqueles pais, mas o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Aí Deus vem por ti e sobre ti, coloca a mão sobre teu ombro e sobre a tua cabeça, meu irmão. Porque esse é o Deus ao qual nós servimos. Eu não respondi, nem vou perder meu tempo respondendo a esse insensato que disse, onde estava Jesus quando esse avião caiu? Jesus estava e está onde sempre esteve agora, à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo, meu Senhor. Ele está agora à direita do Todo-Poderoso, intercedendo e vive com o seu ofício sacerdotal a interceder por nós. Você não vê os livramentos que recebe. Às vezes nós estamos olhando apenas para as lutas, mas grandes são os livramentos que o Senhor tem para conosco. Me permitam aqui rapidamente, eu já falei, mas como sempre as pessoas se renovam. Eu passei por uma experiência, ninguém quer passar, né, irmão? Extração de unha, extração de dente, qualquer coisa que mexa com saúde, eu acredito que é o ponto culminante. Tanto é que Jó perdeu o dinheiro, perdeu tudo, mas quando mexeu na saúde, e como foi mexida a saúde dele, até a mulher disse, ainda tu mantém a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Tu falas como uma insensata, como uma louca. Nós recebemos o bem e agora não vamos receber o mal? Meus irmãos, eu passei por uma situação
e foi exatamente no ano de nosso casamento. E exatamente um mês depois do casamento. Estávamos ainda em plena lua de mel, né? Foi no ano de 2000, agora ela vai... Foi 2010, vai ser 2014. Está vendo como a mente falha? Foi em 2010 que nos casamos. De repente aparece uma coisa no meu olho, aí eu fui para um oculista recomendado aqui de uma pessoa, caí nessa besteira, porque eu já tinha o meu médico. Mas não, curiosidade, vai para ela. Ela literalmente disse que eu ia perder minha visão. Pronto. Me lembro como hoje. Fui para sair de lá com o Josi. Ali naquela Caixa Econômica Cabo Branco, comecei a chorar, liguei para o irmão. Disse, pastor, tenha calma, Deus vai providenciar. Aí Josi teve a ideia. Por que você não vai para o seu médico? Aquele que você ia sempre. Aí eu fui para o meu médico. Chegando lá, no exato momento que tem 2 exames, né? Você se senta ali primeiro numa cadeira lá, para fazer um exame, e depois vai para o outro, o exame propriamente dito. Aí quando eu sentei, ele não deu, irmãos, 1 minuto. 1 minuto não deu. Pode levantar, é catarata precoce. Não sei porquê, mas o nome já é precoce. Então você vai ser operado. Bem, aí marcamos isso exatamente, agora a cirurgia foi exatamente 1 mês depois. Eu me lembro como hoje, quando fui preparado, porque quem vê assim é cirurgia no olho, né, mas tem todo o preparativo. Quando eu passei, dei com a mão para ela, com ela, não sei como ela entendeu. Ela vai se lembrar. Passei todo de branco, todo assim. E eu deixava para ela, mas não era de me despedido não, porque ela pensava que eu ainda voltasse. Fiquei chorando, fiquei com tanto medo. Aí eu digo, irmãos, vou ser sincero, toda vez que eu falo nisso, meu querido pastor, porque eu sei que isso não é prerrogativa minha. Todos aqui, esses homens aqui, vocês aqui, passam por momentos de dificuldade, ou vão passar. Eu nunca senti tanta presença de Deus na minha vida. Eu me lembro que o doutor figurou aqui, eu me consulto com ele desde 17 anos, e foi o filho dele que fez também a cirurgia. Aí só, irmãos, da anestesia a todo o procedimento, foi uma bênção. E para completar, eu não sabia que quem faz cirurgia de catarata, eu que usava para perto, intermediário e longe, deixei de usar. Raramente eu uso para ler. Até a letra, que eu sou meio teimoso, era para estar lendo agora. Essa daqui é bem pequenininha. Mas não é por teimosia, não. Aí quando eu abri assim, só uma coisa que eu estranhei, quando ela tirou depois de 2 horas o curativo, aí eu digo, pronto, que situação é essa? Eu sei que a gente é monogâmico, né? Mas eu vi 2 Josi na minha frente, eu digo, pronto. Esculhambou tudo agora na minha visão. Fiquei vendo 2, eu digo, qual é que eu vou abraçar agora? Uma da direita, fiquei vendo assim. Aí a imagem foi se ajustando, e vou ter que sustentar, pastor, 2 ou 3 assim na minha frente, mas apareceu e foi se ajustando. Aí eu digo, não é que às vezes aquilo, meu irmão, que você acha que é maldição, é livramento, é bênção. Eu orava tanto, irmãos, eu pedia, Senhor, como eu queria ter uma visão boa, ou ainda aqui, eu queria, mas vou esperar só chegar no céu. Mas, irmãos, eu estou vendo daqui do primeiro até o último banco. Estou vendo você, só não posso ver as horas no seu relógio. Mas eu estou vendo perfeitamente, é obra de Deus. Mas o coração, irmãos, está aqui. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Foi uma bênção, só faltei sair de lá pulando e Josi ficou com mais medo do que eu. Depois é que ela falou do medo dela, que ficou assim. Eu digo, e depois, anos, tive que fazer do direito e tudo foi bem também o procedimento, mas essa primeira experiência foi marcante, irmãos. Eu poderia falar de outras experiências que eu tive, que eu senti a mão de Deus, Deus abrindo a porta, dizendo, Cláudio, você vai passar por esse vale, mas eu estou contigo, aleluia. E o que é que está escrito lá em Isaías, meus irmãos? Quando passares pelas águas, elas não te cobrirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia! A palavra não se contradiz, meus irmãos. Este é o Deus da igreja evangélica congregacional. Este é o Deus dos pais pioneiros. Este é o Deus dos puritanos. Esse é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. É por isso que veio pandemia, mas essa igreja não fechou, nem se fechará jamais. Porque o Senhor está aqui neste lugar. Está cuidando de nós, coletiva
individualmente. Amém, meus irmãos? Por último, meus queridos, vou juntar aqui a preservação. Já vimos aqui a presença de Deus, que é o coração de toda a mensagem. O seu cuidado, a preservação da nossa integridade. O Senhor prepara, irmãos. Muitas vezes tem armadilhas na vida de pessoas que não gostam de você gratuitamente. Acontece no ministério, acontece. Até no ministério acontece isso. Acontece na sua vida profissional, mas o Senhor prepara uma mesa, ou seja, um banquete na presença dos teus inimigos. E Jesus lá na frente diz o quê? Os humilhados, os que se humilham, serão o quê, irmãos? Exaltados. Às vezes, as pessoas tripudiam, ficam pisando você, ficam humilhando, e como eu falei, gratuitamente, não vão com você. E se puderem, vão até te prejudicar. Mas o Senhor, eis que Ele está com a mesa preparada na presença dos nossos inimigos. José foi vendido pelos seus irmãos. Qual foi o fim de José, irmãos? Qual foi o fim de José? O próprio Jó diz a palavra. Não é teologia da prosperidade, é teologia da verdade. Que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. E o último estado meu, o último estado do pastor Leonardo, o último estado de cada irmão que aqui está, de cada irmã, será melhor do que o primeiro. Vejam só esse corpo aqui. De vez por outra eu tenho que ir na farmácia comprar remédio, porque fico doente, você fica doente. Não teremos mais enfermidade. O nosso corpo será glorificado, irmãos. Não teremos que nos preocupar se estamos com peso para cima ou para baixo, porque nós teremos um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que o tempo vai passar, mas o nosso corpo será o mesmo por toda a eternidade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E finalizando, irmãos, e eu vou fazer o possível para não me emocionar, eu tenho um coração muito emotivo. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que isto seja a nossa meta, irmãos. Bondade e misericórdia. Que sejam sobre ti. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Não é essa casa não, viu? É a pátria celestial. Como Paulo disse, mas a nossa pátria está nos céus. E Paulo advertiu que muitos só pensam aqui, né? Só pensam aqui e ainda botam o nome de Deus. É para a glória de Deus, conversa fiada. É para a glória dele, para o ego ficar insuflado, ficar cheio. Mas esta casa pode passar. Daqui a 1 trilhão de anos não existirá mais essa rua, esse bairro. Nem esse mundo estará como está hoje, irmãos. Porque o Senhor Deus de Abraão, da aliança, de Isaac, de Jacó, é o nosso Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Então, nós vamos habitar, irmãos. E não precisamos ter cuidado, porque não haverá mais cobrança de aluguel. Não haverá mais cobrança de nada. Então, que bênção maior do que essa, irmãos? Nós podemos nos lembrar. Eu penso que nos momentos de luta é difícil. Na luta você só pensa em sair da luta, né? Mas lembre-se, lutas vêm e vão. Mas Deus permanece o mesmo. Está ouvindo, irmão? Você pode olhar. Isso acontece comigo. Não penso que eu sou pastor que tem. As pessoas pensam que o pastor tem uma áurea de superpoder, né? Tem hora que eu olho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, fico com o pescoço dolorido, digo, Senhor, de onde me virá o socorro? Mas eu sei que o socorro vem de Deus. No seu tempo, o Senhor te levará aos pastos verdejantes, a águas serenas, irmão. A luta que eu não estou entendendo hoje, irmão, que eu estou passando, que você está passando, como Jesus disse, o que eu faço agora, vocês não estão entendendo. Muitas vezes nós vamos passar por situações dificílimas. Não vamos entender como, meu Deus, pode isso acontecer.
Por que aconteceu? Melhor, irmãos, é irmos para a palavra do Senhor e dizer: Senhor, se eu tive, não tenho mais. Se eu perdi o que eu tinha, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas Deus não muda. Lá em Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, meus irmãos, vamos dizer com alegria: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Se você for a um hospital amanhã, eu espero que não vá, mas alguma coisa acontecer, alguma adversidade, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Está sem emprego, nada me falta. O emprego vai faltar, mas a presença do Senhor estará na tua vida. Amém? Eu queria fazer uma oração com essa abençoada e amada igreja. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Ore de todo o seu coração. Eu espero que esta mensagem simples, mas os seus preceitos não são fáceis de assimilar, reconheço. Quem está na luta quer se ver livre da luta. Eu não quero ficar na luta. Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Vamos pedir pelo nosso pastor, por sua família, pelos oficiais desta igreja, pelos membros e congregados. E eu digo mais, que a glória desta igreja é justamente ter se mantido íntegra na doutrina que ela prega aqui. Não ter se corrompido. Digo sempre isso para o nosso pastor. Nessa doutrina que pregamos aqui, pode não ser a igreja mais numerosa de João Pessoa, mas é uma igreja amada por Deus. É uma igreja que Deus tem respondido às nossas orações. Não somos melhores, também não somos piores, somos o corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo estabelecido aqui para que demos fruto e esse fruto permaneça, irmãos. Senhor nosso Deus eterno Pai que estás nos céus, o Senhor é meu pastor, o Senhor é nosso pastor. Que a tua presença seja sentida mais e mais a cada dia, Senhor. À medida que a vinda de Cristo se aproxima, à medida que os acontecimentos estão aí, Senhor, no teu calendário acontecendo, meu Pai, ocorrendo com a velocidade nunca antes vista, meu Pai. A tecnologia é um dos sinais da vinda de Cristo Jesus, meu Pai. Mas eu quero rogar, Senhor, por cada irmão desta igreja. E eu me coloco também, porque somos pastores, oficiais, presbíteros, diáconos, mas todos somos filhos do mesmo Deus. E estamos no mesmo nível de luta, meu Pai. Eu rogo pelas nossas queridas irmãs dessa igreja, pelos jovens, ó Deus, que estão passando por crises, Senhor, por casais, por homens que estão aqui, Senhor, e que muitas vezes nós herdamos aquela cultura de que homem não chora, mas não é verdade, porque Jesus era homem na acepção da palavra e chorou, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Que a tua presença, Senhor, que a tua presença nunca nos falte, meu Pai. Porque quem tem Deus, Senhor, na sua vida, é como aquele cantor antigo, Senhor, naquela música dizer: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. É verdade, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, derrama da tua graça, do óleo, que simboliza a presença santa do teu Espírito sobre nossa vida, meu Pai. E que a cada momento, quando uma provação chegar, quando uma luta chegar, aquela conta que achamos que não vai ser paga, ó Deus, aquele problema enorme para nós, que nós possamos dizer: o Senhor é meu pastor,
O Senhor é meu guia. O Senhor é quem abre as portas. O Senhor é quem está conosco. O Senhor é quem me consola. O Senhor é quem está comigo nesse leito de hospital. É isto que eu te peço, Senhor. Como Jesus disse, não peço que os livre, que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, do mal. Esta é nossa oração, Pai amado. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. O Senhor é nosso pastor. Amém.